Boa tarde, rapaziada. Como é que vocês estão? Eu estou bem, mais ou menos. Bem, mais ou menos. O Flamengo empatou ontem, mais um vacilo do Mengão. Mas eu espero que vocês estejam bem. Estou aqui no trabalho, já vou avisando. Não reparem no barulho. Beira de avenida, prefeitura fazendo obra, pintando rua, pintando faixa, caminhão passando. Beleza? Rapaziada, nós temos uma notícia do Flamengo aqui do pós-jogo de ontem, a repercussão. Não são repercussão boas, também empatou com ontem. Mas antes, deixe o seu like, faça um comentário, se inscreva no canal para dar um apoio pra gente, beleza? Então vamos lá. Flamengo chega a 9 expulsões no ano e evita culpar Plata após terceiro vermelho em 2 meses. Ontem, logo depois do jogo, eu falei que nos últimos 10 jogos o Flamengo devia ter ficado uns 5 ou 6 jogos jogando com 10 homens. E realmente foi isso aí. O que acontece? Você está em final de temporada. Aí todo jogo, um jogo sim, um jogo não, você está jogando com 10 homens, você não aguenta. Aí pede intensidade pro jogador, ninguém aguenta. Tá entendendo? Ninguém aguenta. Aqui no Brasil se joga pra cacete o tempo todo viagem. Aí você tá terminando os jogos no final da temporada, tudo com 10 homens, você não aguenta. Esse campeonato já era, o Flamengo não tem mais o que fazer. Tá entendendo? O Flamengo tá se matando agora. E o Plata é muito responsável. Já é o terceiro. O Flamengo é o terceiro jogo seguido. Tá jogando com 10 homens. Terceiro jogo seguido. Beleza? Vamos lá. Lá, o Flamengo chegou a 6 expulsões em menos de 2 meses, sendo 3 delas protagonizadas por Plata, apesar de ter sido uma delas anulada. Verdade. Na noite desta quarta-feira, o atacante completou novamente a equipe, que empatou por 2-2 com o São Paulo. Aí vamos lá. Filipe Luiz não quer responsabilizar, que falou que foi sem querer. Não, a gente sabe que é sem querer. O Danilo também foi expulso, mas foi sem querer. Entendeu? O Everton Araújo foi expulso sem querer. Mas você tem que podar, você tem que analisar a jogada antes de fazer a jogada. Por que você não vê o Arrascaeta sendo expulso? Fala pra mim. Você não vê o Jorginho, o Saúl sendo expulso? São marcadores, caras que toda hora estão marcando. Aí você vê lá o Ayrton Lucas, joga todo jogo. Qual foi a última vez que você viu o Ayrton Lucas ser expulso? Varela. Você não vê. Isso aí é você olhar, jogar e falar, aqui eu entro, aqui não dá pra entrar. Beleza? Vou cercar. Não dá, filhão, não dá. O Plata é atacante. É isso que eu falo assim, o Filipe Luiz quer transformar atacante como se ele fosse zagueiro no ataque. Não vai funcionar, irmão. Não é a dele ficar. Eles têm que bloquear, tentar dificultar a saída do time, beleza. Mas do jeito que ele quer, é diferente. Não vai ficar tendo nego expulso toda hora. Tá vendo? Aí, não vou culpá-lo. Não, tem que culpar ele sim. Ele tem que prestar atenção como é que ele entra no caso. Ele tem que analisar a jogada antes. Beleza? Não pode ser. Ele está envolvido em 3 expulsões nos últimos 2 meses. Nos últimos 3 jogos, o Flamengo teve jogo com um jogador a menos. Nos últimos 3 jogos. Beleza? Lá, vamos lá. O que eles falando aqui? Punições sempre dependem da diretoria do clube. É claro que eu participo, mas o que acontece? Uma expulsão como a do Plata de hoje, que foi sem querer, ele quis ir na bola e acabou pegando a perna do jogador. Beleza? Aí começa aqui, um jogador um jogador que estava dando absolutamente tudo para a equipe durante o jogo, estava correndo. Eu jamais vou culpar o jogador por cometer um erro desse. Ao contrário, eu estou aqui para colocar a culpa em mim mesmo. Eu, como maior responsável pela equipe, sou responsável por um empate como esse. É verdade, Felipe. É verdade, porque você insiste em colocar o Plata, que é expulso toda hora, e colocar o Plata, que tem apenas, vou falar de novo, 5 gols em 46 jogos pelo Flamengo. Vou falar de novo para você. O Plata tem 5 gols em 46 jogos pelo Flamengo. Aí você insiste em colocar o Samuel Lino, que tem quase 30 jogos pelo Flamengo, tem 3 gols. Você é realmente ocupado. E eu tô falando aí, quem acompanha meu canal, tá vendo eu falar isso aqui há 3 meses. Há 3 meses que eu tô criticando o trio de ataque preferido do Filipe Luiz, que é Plata, Samuel Lino e Bruno Henrique.
Esses três, um trio de ataque tem 9 gols. Agora aumentou um pouquinho com o gol do Samuel Lina e o gol do Bruno Henrique, 10 gols. O trio de ataque nosso, três jogadores, os que mais jogam, agora na 32ª rodada do campeonato, acabando o campeonato, eles têm 10 gols. E você é o culpado, porque você insiste com isso. Por birra do Pedro, por alguma birra do Luiz Araújo, ninguém sabe. Porque os caras que fazem gol você não põe em campo. Você gosta de jogo sem gol. Beleza? Aí vamos falar um pouquinho mais do Plata aqui. Agora nós vamos em outro portal. Beleza? Lá. Flamengo chega a 5 expulsões em um mês. Olha pra você ver, isso que eu tô te falando. 5 expulsões em um mês. Quantos jogos nós fazemos num mês? 6, 7 jogos? O Flamengo tem 5 em um mês. E faz sinal de campeonato. Aí você fala assim, pô, o time não tá jogando bem, o time não corre, mas não corre mesmo, você prega o jogador. Todo jogo você termina o jogador com 10, o jogo com 10. Todo jogo você termina com 10, você prega o time, você prega o elenco todo. Beleza? Lá, uma rotina comum nos últimos 30 dias. O Flamengo termina o jogo com um jogador a menos, desde o duelo contra o Bahia, quando perder por 1-0, e viu 2 atletas levar o vermelho. O Rubro Negro soma 5 expulsões no período, é o clube da Série A com mais vermelhos em um mês. Beleza? Flamengo lidera. Lá, ele jogou com 1 a menos contra o Bahia, jogou contra 1 a menos contra o Racing, jogou com 1 a menos contra o Sport e ontem jogou 1 a menos já contra o São Paulo. 1, 2, 3, 4 adversários. Não vai ganhar campeonato. Não ganha campeonato. Desculpa falar pra você, não ganha. Não ganha campeonato. Beleza? A culpa também é do Felipe Luiz. Beleza? Mas os jogadores aí é que são os culpados. Porque igual você pega aquela expulsão do Alisson contra o Bahia. Ridícula. A expulsão do Alisson contra o Bahia, ridícula. O Plata, 3 jogos envolvidos em expulsão, ridículo. Tá vendo? Ridículo. Lá, vamos tentar dar uma boa notícia depois dessas notícias horrorosas. Pedro volta a treinar em campo, sente menos dores no braço e anima o Flamengo por possível presença na final da Libertadores. Beleza? Então a notícia aqui é rápida, é só para dizer que ele voltou a treinar. Lá, de acordo com a apuração da ESPN, o centroavante voltou a treinar em campo, mesmo que ainda de maneira limitada por conta da recuperação de uma fratura no antebraço direito. O atleta segue com o braço imobilizado e deverá seguir assim por um bom tempo. Porém, desde o diagnóstico da fratura no final de outubro, Pedro tinha feito apenas trabalhos internos de força, sem ir a campo. A reportagem pôde saber, inclusive, que o atacante tem sentido cada vez menos dores na região, algo visto como positivo na recuperação. Lá, todo esse cenário deixa o clube animado com a possível presença de Pedro, nem que seja no banco de reservas na grande final da Libertadores, beleza? Vamos lá. Principal nome do ataque do Flamengo, Pedro tem 15 gols e 7 assistências em 37 partidas. Vamos lembrar que essas 37 partidas ele estava entrando no segundo tempo e às vezes jogando 10 minutos, 15 minutos, tá? Mas aí conta como ele entrou na partida, então conta como partida. Mas na verdade, antes do jogo do Botafogo, que ele fez um gol de assistência, ele havia jogado apenas 29 minutos. Veja bem, em 5 jogos, antes do jogo do Botafogo, em 5 jogos ele só tinha jogado 29 minutos. Mas conta como partida, ele entrou em 2 partidas. Jogou 10 e alguns minutinhos numa, quase 15 numa, 13 pouquinho no outro. Essa é a média do Pedro com o Felipe Luiz. Mas o Felipe Luiz não gosta de gente que faz gol. Eu vi falando isso aqui. Beleza? Então, uma boa notícia. Outra boa notícia, por incrível que pareça, é uma boa notícia. A Arrascaeta fica revoltado com o tropeço do Flamengo contra o São Paulo e o vestiário fica quente. O que ele... todos os lugares estão falando aqui que eles não entraram muito em detalhes. Mas diz que o Arrascaeta não gostou da forma que o Flamengo vem tendo expulsões. Porra, alguém tá enxergando isso, né? Pelo menos não tá passando pano pra isso. E disse que com cara feia e não quis falar sobre o assunto. Mas que dentro do vestiário foi falar. Quem foi que vazou? Não sei. É verdade? Também não sei. Mas alguém tem que mostrar indignação. Beleza? Aí o Samuel Lino
O Samuel Lino, o horroroso Samuel Lino, que não joga nada, fez um gol antes, você apertava aqui, você fez um gol hoje, fiz, mas você jogou bem, o que você fez depois? Eu falo isso, fiz porra nenhuma, só fiz merda. Aí no último mês, só fiz merda, e nos últimos 2 meses, só fiz merda. Joga nada esse Samuel Lino, joga nada, mas é o amor do Felipe Luiz. Samuel Lino é o amor do Felipe Luiz. Eu já falei, se eu fosse amigo da mulher dele, eu falava, chama o cara no canto, pergunta se ele tá traindo você com o Samuel Lino. Pergunta se ele tá te traindo, se ele tá traindo com o Samuel Lino. Alguma coisa tem o Felipe Luiz com o Samuel Lino. E eu vou provar pra você. O Arrascaeta ficou revoltado, entendeu? Aí vamos lá, olha aqui. Felipe Luiz exalta Samuel Lino. Olha que beleza. Felipe Luiz exalta Samuel Lino e explica por que atacante pode decidir jogos para o Flamengo. Aí nós vamos ter contradição. Lógico que nós vamos ter contradição aqui. Beleza? Olha lá. Samuel Lino marcou um belo gol, beleza. E mostrou sinais de recuperação, algo destacado pelo técnico Felipe Luiz após a partida. Que sinal de recuperação? O cara foi horrível em campo. Samuel Lino foi horrível em campo, não criou nada. Samuel Lino não criou nada. O que o Samuel... Olha pra você que assistiu o jogo e pergunta, o que o Samuel Lino criou? O que ele fez? Fez um gol impedimento, um puta de um lançamento da Arrascaeta, que o cara de novo sai impedido e estraga a jogada. Porque o jogador, quando ele tá vendo um zagueiro na frente dele e ainda assim se coloca impedido, ele estragou a jogada. Quando o cara tá atrás dele, tudo bem, ele tem que prestar atenção no posicionamento, mas pra ele o cara tá atrás dele. Agora o cara tá na frente dele, ele não consegue ficar impedido, ele estragou a jogada. Tá entendendo? Ele estragou a jogada. Aí vamos lá, o amor do Flamengo, eu tô falando, olha, se alguém conhece a esposa do Felipe Luiz, chega nela e fala assim, tem alguma coisa errada entre Samuel Lino e Felipe Luiz, beleza? Olha lá. Muito importante que ele volte a se sentir bem. Com confiança, todos sabem a qualidade do jogador, como é determinante quando tem a bola. Eu tô esperando isso desde a hora que ele chegou. Ele tem gol. Aí eu parei. Quando ele falou que o Samuel Lino tem gol, eu parei. Eu falei assim, eu não vou mais ver essa entrevista. Ele tem gol. É uma coisa que peço para que entre mais na área. Pise mais na área. Sabe fazer gol. Finaliza com as 2 pernas. Olha para você ver o absurdo que o Felipe Luiz enxerga no Samuel Lino. Hoje vi ele muito mais vertical nesse sentido. Arriscou muito mais, é uma coisa que eu quero. Disse antes de continuar. Beleza, ele falou que o Samuel Lino tem gol. Que gol que ele tem, filho? O cara tem 3 gols desde que chegou no Flamengo. Ele fez gols em 2 jogos. Um foi contra o Vitória, horroroso time Vitória. Um jogo foi contra o Vitória, que ele fez 2 gols. Horroroso time Vitória. Aí fala que ele chuta com as 2 pernas. Ele não tá conseguindo chutar nem com as... realmente, acho que ele chuta com as 2 pernas. Ele pega e tenta chutar com as 2 pernas ao mesmo tempo, porque ele cai, ele joga, ele não acerta nada. Horroroso. Mas, né, beleza, né? Por Felipe Luiz tá tudo excelente. Ele enxerga umas coisas que nós estamos olhando no jogo e não estamos vendo. A gente não tá vendo isso no Samuel Lino. Olha lá. Mas, principalmente, teve boas associações com Arrascaeta, Prata e também Carrascal. É mesmo? Eu vou lá assistir o jogo de novo. Aliás, eu vou assistir os 2 últimos meses de jogos do Samuel Lino, porque eu não estou enxergando isso no Samuel Lino. Aliás, não sou só eu. Senão a torcida também não estava cobrando ele. Que tá todo mundo, a torcida toda está cobrando ele. Só o Felipe Luiz que enxerga tudo isso nele. Eu acho que nós não contratamos o Samuel Lino. Ele está com uma máscara do Samuel Lino, mas por baixo eu acho que é o Vinícius Júnior que está ali. Vocês não estão achando que é o Vinícius Júnior? Não, eu acho que é o Vinícius Júnior que está ali, não é o Samuel Lino. Mbappé, não, acho que nós contratamos o Mbappé. Essa é a verdade. Nós contratamos o Mbappé. Não é possível. Eu vou falar aqui, olha o que ele falou. Muito importante que ele volte a se sentir bem, com confiança. Todos sabem a qualidade do jogador e como é determinante quando tem a bola. Ninguém tá vendo isso. Ele tem gol. Parei, irmão. Quando ele falou que ele tem gol, parei. Tá vendo? O Felipe Luiz não tá enxergando o time do Flamengo. Nós não vamos perder só por causa do jogador, nós vamos perder por causa do técnico. O técnico não consegue enxergar o jogo. Ele não tá conseguindo enxergar o jogador deles. Ele insiste com o jogador que tem 5 gols em 46 jogos. Ele insiste com outro jogador que tem 30 jogos e tem 3 gols. Entendeu? Esses são nossos atacantes.
Aí ele insiste com o Bruno Henrique, que tem mais de 30 jogos e só tem 4 gols. Esse é o nosso trio de ataque. Mas pelo Felipe Luiz está tudo certinho, são excepcionais. Eu acho que a gente perde tempo torcendo por uma coisa que não vai dar certo. Com todo respeito, vão renovar com o Felipe Luiz? Vão. Pode ser que ele dê certo no ano que vem? Pode. Talvez ele aprenda com os erros desse ano, porque esse ano o brasileiro é do Palmeiras e a Libertadores é do Flamengo. Infelizmente eu tenho que falar isso para vocês. Vamos jogar sincero? Nós somos azarões no brasileiro e somos azarões na Libertadores. Porque o nosso técnico não enxerga o jogo. A torcida inteirinha no estádio está criticando, está xingando, está falando um punhado. Só ele enxerga. Só ele enxerga essas coisas. O Samuel Lino tem gol? Ah, beleza, então eu sou o Elon Musk.